Agora, o que dizem as pesquisas? A nossa legislação é uma das maiores legislações a nível de pessoas com deficiência e de inclusão. É incrível a nossa legislação, mas o que as pesquisas dizem? Primeiro, que hoje nós não conseguimos implementar esses direitos, as pessoas não usufruem esses direitos. E por quê? Existe uma barreira institucional, o que é isso? Que existe falta de estrutura nas escolas para ofertar o atendimento educacional especializado. Porque isso daqui é uma coisa geral, são pesquisas realizadas no país inteiro. Então, assim, é generalizado isso. Essa falta de condição que hoje são dados para as crianças, para as pessoas com deficiência, isso é uma coisa geral. A falta de oportunidades. Existem muitas barreiras, assim, olha, eu só vou matricular a criança no AE, na escola pública, se ela tiver laudo. Aí a gente sabe a dificuldade que é para a família conseguir um laudo. Gente, as famílias têm muita dificuldade para conseguir um laudo, para conseguir passar a criança pelo médico. Imagina, ela vai, quando a família suspeita, ela vai ser colocada lá na fila da CROSS. Sabe a fila lá para esperar uma vaga no neurologista? Ela vai ficar para sempre nessa fila. Para sempre que eu digo assim, ela vai ficar 2, 3, 4 anos. E aí essa criança ela não pode ser matriculada no atendimento educacional especializado. Ela deveria ser, porque a lei fala que não pode depender do laudo médico para ser matriculado, mas hoje os municípios, muitos utilizam, não respeitam essa lei. As negativas informais, que é o que eu estava conversando, é uma história assim, dos pais chegarem na escola e a escola falar, olha, a gente não está negando a matrícula, mas já estou avisando que nós não temos condição de receber sua criança. Gente, como que você vai colocar seu filho numa escola que está falando que não tem condição de receber a criança? Então, são as negativas indiretas, né? Eles não negam a matrícula, mas eles falam assim, nós não temos sala. Se você quiser colocar, a gente não vai negar, mas já estou avisando que não tem nenhum professor preparado. Gente, alguém colocaria o filho numa escola que já fala isso? Mas, gente, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Protocolos mal definidos para acesso a transporte, a terapia. Então, assim, olha, seu filho tem direito à terapia, sim. Mas como que eu faço para conseguir? Não tem nada escrito para você poder solicitar um transporte. Não tem nada definido, não tem um protocolo que a família pode chegar e fazer. Fala, como que eu faço para fazer um pedido para um transporte? Ou se não, até uma escola particular, se você tiver uma criança lá que está precisando de um transporte porque ela tem uma deficiência, alguma coisa, olha, eu preciso que o município traga essa criança. Para quem eu vou pedir? Não tem um protocolo que defina, fala assim, você vai lá em tal lugar, você faz o pedido, você requer assim, você requer tal lugar, você faz isso. Não tem um roteiro para você seguir. Você fica dependendo de favor de vereador muitas vezes. Tá? Burocracia e desigualdade de acesso. Isso quem está falando, gente, não sou eu, Roberta. Quem está falando são as pesquisas, tanto que eu coloquei as fontes. Burocracia. O que a literatura fala? Que hoje, infelizmente, como funciona? Em razão das burocracias que são impostas, existe a desigualdade de acesso. O que é isso? Aquelas pessoas que têm mais conhecimento, que têm condição de pagar um advogado, que têm condição de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Mas as pessoas que têm acesso e têm conhecimento, o que acontece? Elas conseguem ir atrás, elas vão atrás dos seus direitos, elas pegam, elas conseguem. Então, sabe o que tem acontecido? Quem tem mais condição financeira são aqueles que usufruem os direitos. E aí eles falam que gera um apartheid de acesso. Vocês lembram quando a gente falava do apartheid, que era da racial, né? A separação entre brancos e negros? Hoje, com relação aos direitos das pessoas com deficiência, das crianças com deficiência, o que está acontecendo no nosso país se eu tenho condição de conhecimento, não é nem só financeira, se eu tenho condição de buscar o acesso, buscar o direito do meu filho vai ter acesso a tratamento, meu filho vai ter acesso a aprender, meu filho vai desenvolver, meu filho vai aprender e vai ter um futuro brilhante. Se eu não tenho esse conhecimento,
meu filho vai ficar para trás de todas as outras crianças. Vai ficar dentro de casa, excluído e não vai desenvolver. Esse é o apartheid atualmente que está prestes a acontecer. Então a gente vai ver daqui a um tempo uma sociedade totalmente dividida, não só pela condição financeira, mas pela condição de que dos pais que lutaram ou não pelo direito dos seus filhos. A invisibilidade e discriminação estrutural são as deficiências invisíveis. Com essa história das deficiências invisíveis, o que tem acontecido frequentemente, elas são ignoradas e desconsideradas. Então, a questão do TDAH. A criança que tem TDAH, gente, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem e outras dificuldades muito maiores. Só que ela é invisibilizada. Ela acaba ficando ali na escola como sendo uma pessoa problema, que só dá trabalho, o tempo todo a gente fica corrigindo, essa pessoa ela se desenvolve, o que vai acontecer? Ela vai ter uma baixa autoestima e os problemas vão aumentar de tal forma que lá na frente vai ter crise de ansiedade, muitas vezes vai virar usuário de droga, e aí você vira e fala assim, nossa, ela era uma pessoa que tinha tudo para dar certo, nossa, uma família com estrutura, isso e aquilo, e na verdade ficou cheia de problemas. E isso está acontecendo constantemente, que as deficiências invisíveis elas estão também formando uma diferença entre a sociedade. O autismo está formando uma diferença entre a sociedade, principalmente o nível 1 de suporte, que as pessoas que não estão tendo apoio e suporte, elas estão se tornando pessoas com dificuldade de arrumar emprego, elas têm maiores dificuldades daquelas que não têm. Então, vai formando uma sociedade que, na verdade, não está mais só separada pelas oportunidades que nós tínhamos. As pessoas têm as mesmas condições financeiras, as mesmas condições de cultura, as mesmas condições de tudo, mas em razão das deficiências invisíveis, umas têm mais oportunidades e outras têm menos. A falta de preparo já era a violência institucional, é bem aquilo. A igreja, que nem o pastor falou aqui, a igreja fala assim, não, eu não quero aprender sobre isso, porque a partir do momento que eu aprender, eu vou ter que lidar. Então é mais fácil eu falar que eu não quero aprender? Olha, eu não posso lidar com essa pessoa porque eu não sei. Não, eu não tenho conhecimento para lidar com essa pessoa, então é melhor eu não aprender. Né? Agora a gente tem que pensar que a gente pode ter um vizinho, a gente vive numa comunidade. E isso aqui está na comunidade, está na sociedade. Gente, e aí agora dentro da igreja eu vou falar. Em Tiago 2,7 fala, a fé sem obras é morta, certo? E aí eu fiz uma transcrição dizendo, um direito sem prática também é. Então, da mesma forma que a fé sem obras é morta, você tem aquele monte de direito que eu passei. Mas o que adianta se você não conseguir implementar? Então, a escola, ela diz que acolhe, mas não oferece um cuidador. Ela não oferece um plano individualizado para o aluno. Então, é como se não oferecesse. O transporte existe, mas ele não passa perto da sua casa, fala que não dá, não tem nada formalizado, qual é o roteiro do transporte. O tratamento, ele está na lista do plano de saúde, mas nunca tem vaga. Gente, quem passa por isso não precisa nem ser deficiente, né? Quem tiver plano de saúde aqui, que tem lá na lista, mas não tem vaga. Ah, tem vaga para daqui 5 meses. E aí, uma coisa que eu quero, assim, de novo reforçar. Eu tô falando tudo isso para que não fique na mente, porque muitas vezes fica na mente assim, se eu tivesse um plano de saúde, meu filho teria mais oportunidade. Se eu morasse em outro município, meu filho teria mais oportunidade. Esse dia o Samuel chegou lá, ele vê muita, né, tava um comentário na escola de que o prefeito de Sorocaba era o município dos autistas. Ele chegou e falou, mamãe, a gente precisa mudar para Sorocaba. Ele falou que ele precisava mudar para Sorocaba. Então, assim, e aí eu quero dizer o seguinte, que todas essas pesquisas, eu repito, elas foram feitas com todos os municípios. Eu mesma fiz a pesquisa que eu levantei todos os dados dos municípios do estado de São Paulo. E eu levantei esses dados dos municípios do estado de São Paulo, municípios com alta renda, baixa renda, e todos eles tinham essas fragilidades. E além dos dados que eu levantei, que é esse Ciabatari 2025, nós tivemos
que tem feito essas pesquisas desde 1980.